Então, no caso eu sou a mãe, para quem não conhece a gente. A gente começou o nosso estudo num levantamento nas teorias psicológicas já existentes, nas diferentes linhas, com a pergunta assim: o que esses teóricos já falaram sobre experiências psi, se falaram sobre isso, e o que falaram, como que essas duas correntes de estudo, a psicologia e a parapsicologia, estavam então misturadas uma da outra, né? Uma a outra. Então a gente começou, fez um estudo, nós duas no caso, fizemos um levantamento na teoria de Jung, né? Então a gente foi ver lá como que Jung trazia na teoria dele, na experiência de vida dele, relatos de experiências psi, né? Então de vários tipos: precognição, telepatia, experiências extrasensoriais na clínica e na vida pessoal. Esse foi o primeiro levantamento que a gente fez, que então foi o pano de fundo para a gente fazer a nossa questão de um projetinho que é esse que nós vamos apresentar hoje, né? Então, no primeiro momento a gente fez esse levantamento e depois pensamos assim: como será que os psicólogos clínicos hoje trabalham essa questão nas diferentes linhas? Então a gente pensa em fazer uma investigação assim, fazer entrevistas com diferentes com psicólogos que adotam linhas teóricas diferentes e para que trouxessem do trabalho clínico como que isso surge. Então, tanto quando o paciente traz vivências, alegações, né, de que estaria acontecendo com relevância de significado na vida deles, ou na relação terapeuta-paciente, ou na vida pessoal mesmo desse terapeuta, desse analista, e como que ele então estaria significando e abordando isso, né? E a gente então escolheu terapeutas com experiência clínica, com uma linha definida, e também professores. E foi interessante porque a gente pensou em profissionais e professores que também dessem conta de uma certa reflexão teórica sobre o que eles estariam vivenciando. Então, como que eles, depois da constatação daquela experiência, como é que eles nomeariam isso, como é que eles encaixariam mesmo no plano de fundo teórico deles, né? Então, na verdade, a gente começou a fazer as entrevistas e realizou 3 entrevistas. Então, a gente ainda está no começo do projeto, assim. Nós vamos trazer para vocês, assim, um pouco das reflexões que essas primeiras entrevistas fizeram a gente pensar, um pouco do que a gente fez a gente pensar, né? Então, primeiro, assim, da metodologia da pesquisa, então tem isso, né, das diferentes linhas, de serem professores e psicólogos clínicos, e os roteiros da entrevista também seriam de perguntas abertas, assim. Então a gente buscaria, assim, conseguir deles relatos de experiências pessoais e dos pacientes, eventualmente, e o que eles entendem ser parapsicologia, né? Então a gente buscou não nomear muito o que é exatamente, para trazer deles o que eles associam quando a gente fala de experiências extrasensoriais, o que você entende que preenche esse quesito. Então foi um questionário amplo nesse sentido. Então é isso, né? De também investigar o que eles entendem por parapsicologia, como que estariam representando esse tipo de experiência na teoria deles e na prática, né? Então nós não temos uma linha teórica escolhida para a nossa pesquisa. A gente vai estar olhando para essas diversas linhas, como que elas dialogam aí com a questão de si, né? Então, dessas 3 primeiras entrevistas, a gente percebeu assim, que todos eles retomaram histórias pessoais
onde eles situaram experiências que eles consideram de extrasensorial, sem uma explicação causal evidente, sem uma explicação nos moldes da ciência que a gente conhece, né, em vigor. E aí, e falaram também de experiências no consultório e, basicamente, todos eles, ao falar de extrasensorialidade, falaram de Jung. Aquele que era junguiano e os que não eram junguianos, como se falar de si fosse também falar, eu estudei Jung e tal, como se fosse então falar um pouco de Jung. Quer dizer que Jung ganhou assim como chama, essa força de falar desses assuntos, né, que outros teóricos não enfatizaram, não colocaram foco nisso para dar uma explicação ou não, né? Então, vamos falar um pouquinho do behaviorista, né? O behaviorista foi bem interessante, assim, que primeiro ele conta de uma história que, então, muitos relatos falam também do aspecto religioso, né, atribuindo a isso do inexplicável. Então, quando não é explicável, é da religião. E quando passa a ser explicável, passa a ser da ciência. Então, fica um campo que não cabe muito algo que transite entre essas duas áreas, né? Por exemplo, o behaviorista, ele conta que ele era um bandista, tinha uma experiência pessoal antes de entrar, antes de escolher o behaviorismo como linha, como estatuar, ele tinha uma experiência pessoal ligada ao espiritismo, com vivências que ele considera inexplicáveis, e até hoje ele não tem uma explicação sobre isso exatamente, mas no presente dele, no trabalho clínico, ele não acha que tenham experiências que não cabem uma explicação científica. Ele acha que essa explicação ainda não foi dada, não foi encontrada, e que teria, então, se debruçasse sobre uma situação que aparentemente parece não ter uma explicação, iria se encontrar uma explicação.